Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma palavra que encontra-se em Gênesis 3 e 6. Então eu quero te convidar a pegar sua Bíblia para você acompanhar. E se você não tiver como agora, preste atenção que eu vou colocar os versículos aqui na tela, que vai ficar bem fácil para vocês compreenderem. Quando eu comecei a ler essa passagem, me chamou muita atenção sobre esse tema, né, o título do vídeo que vocês já viram aqui, e eu senti muito forte no meu coração para vir trazer essa palavra para vocês. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, que Deus possa falar ao coração de vocês como falou ao meu. E deixe seu comentário aqui embaixo de onde você está me assistindo. Se você quiser pedir uma oração também, deixe o seu nome, peça a sua oração, que eu vou estar orando por vocês depois, tá bom? Então vamos lá? Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então essa passagem aqui da Bíblia é muito conhecida, onde a serpente induz, né, convence Eva a comer do fruto que não poderia, né, da árvore que Deus falou que não poderiam comer. E Deus tinha deixado para Adão e Eva todo o jardim do Éden, que eles poderiam comer e desfrutar de todo o jardim do Éden, menos daquela árvore. Mas como o ser humano é terrível, né, irmãos? Ela foi convencida pela serpente a provar. Então, o tema de hoje do meu vídeo é as consequências do pecado. E como lá no início, o pecado de Adão e Eva em comer do fruto que Deus falou que não era para eles comerem, teve consequência, até hoje as consequências são as mesmas. E às vezes as pessoas ignoram. Muitas vezes eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: mas, meu Deus do céu, se Deus chegasse para mim e falasse para mim não fazer tal coisa, eu jamais faria. Só que Deus está a todo momento, desde que nós nascemos, nos mostrando o que nós não devemos fazer, e mesmo assim nós fazemos, nós pecamos. Então, quando Eva cometeu o pecado, e ela em seguida já levou para o seu esposo, e ele também comeu, começou a vir sobre eles as consequências daquele pecado. E aqui, como nós lemos, fala que a partir do momento que eles comeram, foram abertos os olhos. Então, até aquele momento, eles não utilizavam roupas, né, nada para se cobrir. E a partir do momento em que eles comeram, o pecado entrou neles. E eles perceberam que estavam nus. E a primeira coisa que eles foram fazer é procurar alguma folha, algo que pudesse cobrir a nudez. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, que é uma consequência do pecado, é a percepção do pecado. Quando praticamos algo que não agrada a Deus, imediatamente, assim que nós o fizemos, porque o pecado ele vem tentando nos mostrar que vai ser uma alegria, e que por mais que a gente saiba que é uma alegria passageira, mesmo assim nós fazemos. Assim que o ser humano pratica o pecado, vem sobre si a percepção do pecado. E aí, consequentemente, vai vindo as outras consequências que vêm com o peso do pecado. Então, o pecado ele nunca vem só, vem com muita bagagem, que eu quero trazer em outro vídeo para vocês, tudo o que acontece com o ser humano quando ele peca, quando ele deixa Deus. Porque assim que você aceita Jesus, você aceita o Espírito Santo entra dentro de você, e muitas coisas de Deus vai entrando dentro de você. Então, da mesma forma, quando você deixa Jesus, você peca e você abandona Jesus, também as mesmas coisas que vêm quando Jesus entra no teu coração, sai. E quando sai, nós sabemos que se nós não temos Jesus na nossa vida, nós temos o demônio, né, o diabo. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi a percepção do pecado, foi o que aconteceu com Eva e Adão. A partir do momento em que eles comeram, eles perceberam que estavam nus. E a segunda coisa, que é a vergonha e a culpa. E vem aquele arrependimento por ter praticado o pecado.
e por saber que não tem como desfazer o pecado. Você pode pedir perdão para Deus, Deus vai te perdoar, mas você desfazer um pecado, algo que você cometeu, isso não tem como. E você sabe que a consequência vai vir. Então, a partir do momento que ele percebe que cometeu o erro, que cometeu o pecado, vem a culpa, vem o sentimento da vergonha. E esse sentimento da culpa e da vergonha é o que mais distancia a pessoa a voltar para Jesus, a assumir, né, o erro e voltar. Então, Eva e Adão, assim que comeram, eles perceberam que tinham pecado e veio sobre si a culpa. E foi aí que eles procuraram, né, fazer vestes para se cobrir o pecado que eles tinham percebido. A consequência que vem em seguida do pecado é tentar esconder o pecado. E isso acontece muito, né? A pessoa pratica o erro e ela tenta esconder dos outros. Isso que é o mais grave, né? Porque tem muitas pessoas que estão no erro, cometendo o erro, e acha que está escondendo dos seus pais, do pastor da igreja, das pessoas próximas. Só que existe uma pessoa que jamais a gente pode esconder e jamais vai conseguir esconder, que é de Deus. Então, quando a pessoa pratica o pecado, uma das coisas que mais acontece é ela querer esconder. Esconder o que ela fez. Às vezes, pelo celular, por fazer algo errado no celular, apaga uma mensagem, né? Uma foto tirada, ela exclui. Ou ela comete um pecado com alguém e pede segredo. Só que não fica escondido para sempre, porque a consequência vem. Não adianta a pessoa querer esconder o fato. Por mais que Adão e Eva se escondeu, Deus procurou ele. Perguntou, onde que vocês estão? Então, nós vamos continuar a leitura aqui para nós ir entendendo as consequências do pecado. Eu estou mostrando para vocês aqui na vida de Adão e Eva, mas eu quero que vocês entendam que isso acontece na vida de todos que pecam. Aqui é só um exemplo na Bíblia, mas você pode pegar para você. Comece a lembrar um erro que você cometeu, se essas consequências não vieram junto com o pecado, com o erro que você cometeu. Porque todos nós somos humanos, nós erramos, mas graças a Deus que nós temos Jesus, que nos perdoa, que morreu na cruz para nos salvar. Se não fosse Ele, nós estávamos condenados já para o inferno. Para aqui a leitura. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua esposa da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Então, a próxima coisa que eu anotei aqui, que é uma consequência do pecado, é a pessoa se esconder de Deus. É a pessoa não confessar para Deus o que ela fez, não pedir perdão, mostrar para Deus que ela pecou, mas que ela está ali. Então, Adão e Eva, a partir do momento que eles pecaram, eles tentaram se esconder de Deus. E Deus chamou Adão e Eva e disse, Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então, a partir do momento que Adão pecou, ele viu que estava nu. E ele viu que o pecado que ele cometeu acarretou todo esse sentimento que ele estava, a percepção do pecado, a vergonha e a culpa, e tentar esconder o pecado e tentar se esconder de Deus. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Mas Deus queria que Adão confessasse. Quinta coisa que eu coloquei aqui é o temor. Graças a Deus pela sua vida, se quando você comete algo errado, você tem o temor de Deus de se arrepender. Porque acontece muito, né, meus irmãos, da pessoa cometer o erro e não ter o temor e sentir que aquilo ali não é um erro. Aí já é para outra história, para outro vídeo. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então aqui Adão está falando para Deus que ele comeu da árvore que Deus mandou eles não comerem. E quando Deus perguntou para Adão por que ele percebeu que estava nu, Deus já sabia, né? Deus já sabia que eles tinham comido da árvore que Deus falou para não comer. Mas Deus queria conversar com Adão, porque desde o princípio a intenção de Deus sempre foi ser amigo do homem.
amigo de Adão. Então, a sexta coisa que eu coloquei aqui é que quando o pecado é praticado, nós perdemos a comunhão com Deus. Porque o pecado, ele corta qualquer comunhão que a gente possa ter com o Espírito Santo e com Deus. Então, isso aconteceu que visivelmente na vida de Adão, porque ele se escondeu. Todos os dias Deus vinha conversar com Adão. E naquele dia ele se escondeu de vergonha. O temor caiu sobre ele e ele perdeu a comunhão pelo ato praticado. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E a sétima consequência é a recusa da responsabilidade. Porque Deus falou para Adão que não deveria comer. E a partir do momento que ele comeu da árvore, ele tinha que confessar que a culpa era dele. Eva não obrigou ele a comer. Eva ofereceu para ele, mas ele não obrigou. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós praticamos o pecado, nós temos que nos rasgar diante de Deus e falar: sim, sou eu. Por mais que a prática do pecado, algo que você errou, tenha sido com outras pessoas, que não tenha sido só você sozinho, mas a salvação é individual. Então, nós temos que reconhecer o erro, reconhecer o pecado, não que tentar culpar terceiros, culpar outras pessoas, que foi o que aconteceu com Adão. Na hora ele falou assim: foi culpa do Senhor, o Senhor que me deu essa esposa, o Senhor que me deu ela como mulher, e foi ela que induziu eu a comer do fruto. Então, a sétima coisa que eu coloquei aqui é recusar a responsabilidade. Ele tirou a responsabilidade de si e passou para Eva. Só que não é assim que acontece, né, meus irmãos? Porque a salvação é individual. E a oitava consequência, que também entra nessa, é a transferência de culpa. Né? A pessoa não reconhecer a sua culpa, não reconhecer a sua falha, o seu erro. Às vezes tem pessoas também que erra, mas tenta dar um jeitinho, e com Deus não temos jeitinho. Nós temos que nos arrepender, e Deus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, essa graça nós não merecíamos, e Ele fez por nós. Então, essa consequência de você transferir a sua culpa, o erro para outra pessoa, para uma situação, não vai mudar a situação do erro. Então Adão colocou sobre Eva a culpa dele ter comido, só que Deus tinha falado para ele não comer. Então que quando a pessoa pecar, que ela venha reconhecer e assumir o erro, e assim Deus estará perdoando o pecado, o erro. A nona consequência do pecado, muitas das vezes, é a pessoa perder a força, ela achar que não tem mais solução para ela, que Deus nunca vai perdoar. E eu quero falar aqui para vocês que Deus mandou Jesus morrer na cruz para perdoar o meu e os seus pecados. Então, Deus perdoa, Jesus perdoa sim. Você precisa se humilhar e falar para Jesus: eu não vou mais praticar, eu não vou mais praticar. Porque se você pede perdão hoje e amanhã está errando de novo, então você realmente não está pedindo perdão para Deus de coração, de verdade. E nós precisamos que essa etapa chegue na nossa vida, que nós aprendemos a nos arrepender de verdade. Existem muitas pessoas que ela perde o temor de Deus. E a partir do momento que a pessoa perde o temor, o pecar vira algo comum. Que nada tá errado, tudo pode, nada tá errado. E é uma coisa que a gente vê tanto hoje no nosso dia a dia, na nossa realidade, nas internet da vida. Então nós precisamos ter o temor de reconhecer o erro, de pedir perdão e de querer mudança. Pontuar para vocês é assumir o erro, é pedir perdão, é confessar, é assumir as consequências. Deus perdoou Adão e Eva, mas a consequência veio sobre eles. E eu vou ler aqui para vocês para mostrar que quando nós cometemos um erro, Deus está no céu para nos perdoar. Mas a consequência da prática do erro, ela vem. Então eu vou ler aqui com vocês quais foram as consequências que veio sobre Adão e Eva pela prática, pelo pecado. Então o Senhor disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com a dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: portanto, destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e carvos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, meus irmãos, essa palavra que eu trouxe aqui para vocês é que as pessoas pensam que na prática do pecado, eu pratiquei o pecado, foi coisa boba, ninguém viu, Deus está vendo. E com a prática do pecado vem as consequências, por mais que você se arrependa. Porque Deus, Ele nos alerta, Ele nos ama, Ele nos dá o Espírito Santo para que seja nosso consolador, para que nos ajude a não pecar. E mesmo assim, o ser humano peca. Então, a consequência do pecado, ela é visível. Por isso que muitas pessoas, quando praticam o pecado, abandonam Jesus, têm muita dificuldade de voltar para Jesus, voltar para a igreja, porque o peso do pecado é muito grande. E essa palavra que eu senti de trazer aqui para vocês, que veio ao meu coração, é um alerta para que, se você está pensando em praticar algo que vai desagradar ao coração de Deus, pare agora, não faça. Peça a misericórdia de Deus, entra no seu quarto, dobre o seu joelho, peça a presença de Deus, peça a presença do Espírito Santo, para que as consequências não venham sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus. Porque o peso do pecado é grande. O peso do pecado de Eva veio de geração em geração, e até hoje nós sentimos o pecado de Eva. Então não peque. Busque a presença de Deus. Se você está se sentindo fraco, aqui está o alimento que você precisa. Se você está se sentindo fraco e sozinho você não consegue, chame uma amiga para orar com você, chame um amigo, peça o Espírito Santo para te ajudar. Porque nem o pecado vem, eu fiz sem querer, quando eu vi eu já fiz. Geralmente é premeditado, você planeja antes. Então não dê liberdade para que o inimigo destrua a sua vida, destrua a sua casa, destrua o seu lar. Não vá em ambientes que vai trazer a destruição para a tua casa. Não vá para ambientes que vai deixar longe de você o Espírito Santo. Deixa o temor do Espírito Santo de Deus falar grande na sua vida. Porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. E você sabe que isso que você está querendo praticar, que isso que você praticou, Ele não se agrada, Ele não se agradou. E se você já o fez, confesse a Ele, peça perdão, peça misericórdia. É melhor você aguentar as consequências do seu pecado com Jesus do que longe dele, podendo perder a sua salvação. Então, hoje nós estamos aqui, você não sabe se amanhã você vai estar aqui. Você não sabe quando que é a volta de Jesus para a tua vida. Então, se você está assistindo o meu vídeo agora e você quer entregar novamente a sua vida para Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, Ele está nesse momento aí com você. Fale com Ele, abra a sua boca, que Ele quer ouvir, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer ser seu amigo todos os dias, como Ele era de Adão. Não deixa o pecado, não deixa a podridão do mundo te afastar de Jesus, não deixa o inimigo te afastar das coisas que Deus tem para a tua vida. Saiba entender o tempo de Deus para a sua vida, saiba entender os processos que você precisa passar para alcançar o que Deus tem para a tua vida, mas não deixe o diabo tirar de você a esperança, tirar de você a fé. Amém, meus amados? Então essa palavra eu li ontem, falou muito forte ao meu coração, que as pessoas têm esquecido das consequências que o pecado traz para a vida do ser humano. As pessoas acham que qualquer coisinha não faz mal, não tem importância, que Deus não está vendo, que é só um pecadinho, não existe pecadinho e pecadão. Então vamos procurar estar no caminho do Senhor. E se você pecou, se você errou, peça perdão. Ele está aqui nesse momento para te perdoar, para te estender uma mão e para dar um novo futuro para a tua vida, para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua vida. Não importa qual área da tua vida que está com problema, que você precisa de uma solução. Deus tem a solução para tudo. Amém?
Não deixe que essas consequências do pecado te afaste de Deus, te deixe achando que não tem esperança, que não tem mais jeito. Deus tem jeito para a tua vida, Deus tem jeito para o teu coração. Amém? Então essa é a palavra do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aqui embaixo se vocês querem um pedido de oração. Você não precisa dizer o que é, que eu vou estar tirando sempre um momento para orar por todas as pessoas que pedem aqui para mim. Então eu quero um coração muito aberto para vocês dizer que Jesus te ama. Se existe alguém, um verdadeiro amigo que nunca vai te decepcionar, é Jesus. Amém? Deus abençoe vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.